tu tá na gravação. Pessoal, olha só, o que a gente precisa dominar aqui em termos de estruturação coesiva, tá? Vou mostrar essa tabela. Só receber Jonathan que tá aqui. Boa noite, Jonatas. Boa Vai noite, ser professor. agora, tá? Olha só, pessoal, o que a gente precisa entender para usar bem os elementos conectivos e satisfazer a exigência que o Enem tem, né, com relação à ligação de ideias. Vocês estão vendo que essa tabela aqui é uma tabela esquemática, né, de coesão referencial e sequencial. Por que a divisão em referencial e sequencial? Quando você fala em coesão referencial, você está falando a um momento específico do texto que você vai fazer referência ao momento que já apareceu. Sequencial nada mais é do que a conexão por meio daqueles transpositores, nesse sentido, nesse contexto, dessa forma, ou por meio de operadores, né? Portanto, por meio do todavia, entretanto, essas ligações que dão sequência à ideia. Para a gente entender bem isso, a gente tem que ver essa divisão que ele faz aqui, ó, tá? A própria cartilha dos corretores faz essa divisão para o corretor ter em mente exatamente o tipo de técnica que o aluno está empregando lá na hora da redação, certo? Como assim tipo de técnica? Vocês estão vendo que na coesão referencial a gente tem 1.2, ó, por uso de formas lexicais, e 1.1 aqui em cima, deveria ser de cima para baixo, né? O uso de formas gramaticais. Por que isso é diferente para quem está produzindo? Olha aqui como ele divide aqui. Na coesão gramatical, você vê que substituição por proformas, aí ele tem pronomes, verbos e advérbios. Definitivação, artigos definidos e indefinidos, isso é importante, a gente vai aprender a tirar proveito disso. Elipse, que é a posição vazia, você já grafou aquela palavra antes, ela não precisa repetir, né, ser repetida na sequência. Numerais também servem como as palavras proformas, só que tem essa divisão de cardinal, ordinal e fracionário, então aí é a diferença que se tem, por isso que ele separa em categoria, não coloca numeral lá nas proformas. Todas essas aqui são questões gramaticais. Boa noite, Camila. Comecei faz pouco tempo, tá? Aí o início está gravadinho lá. Então, o que a gente precisa aqui entender? Se a nossa coesão vai ser feita marcada, como assim marcada? Por uma palavra específica, ou se ela vai ser feita por substituição de palavras, por vocábulos. Aí entra o uso lexical aqui, ó. Relação de sinonímia, sinônimos, hiperonímia, uma palavra que meio que define a categoria daquela outra palavra, tipo talheres, define categoria garfo, faca e colher. Nomes genéricos, esses dois aqui, ó, nomes genéricos e nominalizações, deveriam ser melhor explorados pelos candidatos, tá? Que vão fazer o Enem. Só que muitos nem sabem das técnicas. Substantivos e adjetivos que produzem relações sinonímia, nomes adverbiais, né? Substantivos abstratos. A gente vai ver isso lá embaixo nos exemplos. E aí vem a coesão sequencial. Perceba, lá é referência, são palavras que substituem outras que já apareceram. Na sequencial, eu tenho a sequência parafrástica e a sequência frástica. Diego, que danado é isso? Nesse caso aqui da parafrástica, são mesmos termos, ó, repetição de termos, ou seja, não vai ser cobrado isso aqui na redação do Enem. Em poesia é mais cobrado do que na redação. Mesma estrutura sintática, isso aqui sim vai ser cobrado, principalmente quando você estiver utilizando paralelismos sintáticos. O que são paralelismos sintáticos? Você fala assim, ó, conte comigo, não só para isso, como também para aquilo. Se eu usei para antes, no não só, eu tenho que usar o para depois no mas também, tá? Tem que se criar esse paralelo, essa igualdade. Mesmo conteúdo semântico, a gente vai ver mais para baixo. Opa, pode falar, Jonatas. Então, professor, nas nossas redações a gente tem que usar o paralelismo sintático, mesmo repetindo as palavras, né? Isso, Jonatas, é uma dúvida que todo mundo tem. As pessoas perguntam o seguinte, mas, professor, eu estou repetindo muito a palavra. Aí a gente sempre fala assim, depende. Você está repetindo a palavra porque ela faz parte de um paralelo sintático? Como assim um paralelo sintático? Se eu falo, conte comigo, seja para isso,
seja para aquilo. Eu preciso fazer esse par de frases, seja para isso, seja para aquilo, para não quebrar um paralelo na coordenação que existe, entendeu? Se eu quebro esse paralelo, eu quebro a estrutura de pensamento que eu estou fazendo. E aí o corretor ele pode me punir por isso. Muita gente fala assim, ó, tanto para isso quanto para aquilo. Toda vez que eu me deparar com essas estruturas frasais, eu preciso manter o paralelo. Eu preciso manter as repetições. Tá? A gente vai ver isso já já nos exemplos aqui. Essa questão dos recursos fonológicos não interessa para a gente. Poesia, então, primeiro, mesmo termo e mesmo os recursos fonológicos dizem respeito mais à poesia. Agora, essa parte de baixo aqui, ó, essa aqui é o coração do Enem em termos de coesão. Quando ele fala em sequenciação frástica, que ele fala em manutenção temática, ou seja, termos do mesmo campo lexical. Isso aqui é de uma importância tão grande que pode fazer com que o corretor entenda a sua redação só pela relação que as palavras estão estabelecendo ali. Encadeamento por justaposição, orações subordinadas, principalmente adverbiais e adjetivas. Isso aqui eu vou explicar com mais calma ali embaixo. E o encadeamento por conexão, aí ele fala dos operadores argumentativos. Isso aqui é tão importante que é um critério para você tirar 200 pontos na competência 4. Você ter dois operadores entre parágrafos, ou seja, geralmente a gente utiliza no parágrafo 3 e no parágrafo 4. Né? O início do parágrafo traz um operador. E o que é um operador? É uma palavra que por si só traduz sentido. Lembrem-se disso, não esqueçam. Uma palavra que por si só traduz sentido. Tá? Portanto, por si só traduz a ideia de conclusão. Além disso, por si só traduz a ideia de soma. E aí, sucessivamente, tá? Bom, agora vamos entrar nos exemplos especificamente. Das formas gramaticais, eu tenho, por exemplo, aqui, a substituição de algumas palavras por pronomes, advérbios e verbos. É a maneira simples que a gente aprende a fazer na escola. Quando você fala algoritmos e robôs vasculham informações. Aí, eles manipulam. A gente sabe, sem erro nenhum, que esse eles se refere aqui especificamente aos algoritmos e aos robôs. É a coesão mais comum que se tem, por isso que ela é chamada de gramatical. Outra, advérbios. Ó. Cannes, na França, hospeda um dos mais respeitados festivais de cinema do mundo. Lá, depois do ponto, lá é uma coesão. E o corretor entende isso como coesão. Qual é o pensamento equivocado que se construiu, né, na correção da redação do Enem? É que você só precisa colocar palavras entre as frases. Na verdade, a coesão não é isso. A coesão ela se materializa a partir de várias técnicas. E o que dá nota alta na competência 4 não é o uso de conectivos diversos, é o uso de técnicas de coesão diversas. Essa é a grande questão que o aluno tem que entender para pontuar bem na 4. E outra, quando a 1 vai bem, você divide bem os períodos, a estrutura é toda adequada, necessariamente a 4 tem que ir tão bem quanto, porque ela acompanha. Se você dividir os períodos, você vai fazer a conexão. E aí o advérbio, o pronome e agora o verbo. Ó. Ela escreve crônicas interessantes em seu blog. Mas é porque... Tá vendo que esse verbo ser aqui, ó, esse mais é, remete a toda a ideia de escrever crônicas interessantes em seu blog? Eu não sugiro que vocês usem essa técnica aqui, tá? Do verbo omitindo toda a ideia anterior, porque tem muitos corretores que não captam. Então essa daqui eu vou evitar, justamente por causa da ambiguidade na correção. Bom, a parte da definitivação e indefinição, né, que está dentro da mesma perspectiva, eu tenho o uma aqui, ó. Muitas formas de intolerância têm ganhado cada vez mais espaço na internet, apesar da suposta moderação. Uma é o discurso de ódio, ou seja, esse uma se refere a essas muitas formas de intolerância. Aí ele recorta uma delas, certo? Aqui embaixo. Comprei um livro na feira literária em Poços de Caldas. O livro, aqui eu estou definindo, por quê? O livro que eu comprei é um livro específico, tá? Lá em cima eu indefino, uma dessas é o discurso de ódio. Aqui embaixo eu trabalho com a lógica definida, porque o livro que eu comprei foi um só, não tem essa bipartição ou essa tripartição, por aí vai. Então eu estou falando de algo específico, certo? A elipse, que é uma técnica realmente muito bem aceita pelos corretores, mas aí a gente tem que dominar essa técnica, também não é usar de qualquer jeito não, tá bom? Veja bem, os alunos da etnia ticuna escreveram textos sobre sua língua. E os
da etnia terena, ou seja, os alunos, né? Eu omiti a palavra alunos aqui porque já apareceu na mesma frase, então não precisa. Da etnia terena, sobre as histórias de seus avós. Percebam que antes do sobre aqui, está falando da sua língua aqui, né? Texto sobre sua língua e os alunos da etnia terena, texto sobre as histórias de seus avós. Ou seja, estou me referindo a textos aqui. É perceptível quando o aluno está fazendo isso dentro do mesmo período. O que ele não pode fazer é usar elipse em períodos diferentes, causando ambiguidade. Aí você chama a atenção negativamente com relação ao corretor, certo? Então, se vai fazer, tenta fazer isso dentro do mesmo período, para não repetir as palavras, não dar aquela ideia de que você não tem repertório. Numerais, há várias soluções para o problema da incitação à violência pelos discursos de ódio, duas, ou seja, ele escolhe dessas várias duas. 3 delas, por exemplo. Aí você está quantificando dentro dessa perspectiva. Eu posso fracionar também um terço dois terços ou um terço específico de alguma coisa que ele está falando. Ó. A quantidade de propagandas e ofertas concebidas de acordo com o perfil de cada usuário de redes sociais tem aumentado assustadoramente. 2 terços dessa quantidade de propagandas, ou um terço, ou seja, é numeral, só que na perspectiva fracionária, certo? Outra perspectiva específica, por uso de formas lexicais. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês, porque essas formas lexicais são aquelas que fazem com que você chame positivamente a atenção do corretor. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque você usa repertório vocabular. Olha que interessante. A importância do respeito às religiões de origem africana foi lembrada pela aluna, a estudante, ou seja, uma perspectiva de sinonímia, tá? Sinônimo. Hiperonímio. Aquela jovem sabe falar várias línguas. O Guarani é sua favorita. Perceba uma coisa. Guarani, na verdade, é um subproduto das várias línguas. O contrário também é verdadeiro. Como assim o contrário? Se eu falo a colher, a faca e o garfo estão na mesa. Ponto. Os talheres. Eu saio das unidades mínimas e vou para a unidade que dá nome à classe, né? Os talheres. Então, eu posso ir do maior para o menor, do menor para o maior, certo? Do maior para o menor e do menor para o maior, tanto faz. Nesse caso aqui especificamente, ele partiu do maior, línguas, e especificou, ó, Guarani. Perfeito? Ele faz o sentido contrário do que quando eu usei os talheres aqui. Bom, agora essas duas técnicas passam despercebidas da maioria dos alunos, e isso aqui é importante demais, porque salva a escritura de um texto, tá? Veja bem, que a gente pode agregar conceito a elas. Nomes genéricos. Palavras que produzem relações sinonímicas. Casos comuns são os termos fato, evento, fenômeno, crença, entre outros. Olha a frase. Algumas pessoas entrevistadas acreditam não existir aquecimento global. A hipótese, a tese. Entendem? Ou seja, a ideia de hipótese está retratando como eu vejo essa afirmação feita anteriormente aqui, até o ponto aquecimento global. Eu vejo isso como uma hipótese. Eu posso ver como uma tese. Eu posso ver como uma crença. Eu posso ver como o pensamento. Entendem? Eu posso escolher palavras que ocupam a segunda frase, agregando informações. E aí entra a habilidade de quem está escrevendo o texto. Se eu chamo de hipótese, eu estou indo para a questão de ter que haver comprovação. Se eu chamo de tese, afirmação específica. Se eu chamo de pensamento, se eu chamo de crença, eu dou contornos diferentes à ideia que eu quero construir. Certo? É bom a gente ter isso em mente, especificamente. Olha só, nominalizações. Também é uma técnica muito interessante para coesão. Eu uso uma palavra específica, que era verbo, transforma em substantivo. Ó. Os alunos se manifestaram protestando contra o escândalo de corrupção que envolvia o desvio de verba da merenda escolar. A manifestação, para fazer menção à ação deles aqui, ó, de se manifestarem. Também é uma técnica muito válida e junto com a técnica do nome genérico, mostra que o aluno tem um recurso a mais. Perfeito? Coesão sequencial, ó. Opa, Humberto, pode falar. Professor, o senhor recomenda fazer o quê, assim, para aumentar, cara, esse repertório de palavras, sabe? Porque às vezes eu tô na redação, eu fico um tempo, cara, sabe, pensando numa palavra, num sinônimo, para justamente fazer essa coesão, bicho.
que é que o senhor recomenda ler ou pesquisar no YouTube não, no Google, né? Às vezes eu Agru- faço isso, sabe, professor? Agrupar palavras, Humberto. Por exemplo, palavras que a gente mais usa na redação do Enem, tá? Problema. A gente usa muito problema, por quê? Porque você está enunciando seus argumentos. Então, procura o campo semântico de problema. E aí tenta diversificar. Entende? Agora, aí outra palavra que a gente pensa também, solução. Outra palavra é negligência. A gente usa muito essas palavras na redação. Então, as palavras que vocês utilizam em excesso, inevitavelmente elas vão levantar novas palavras, entende? E aí você pega esse rol de palavras. Eu vou mostrar para vocês depois com mais calma como é que a gente faz o quadro de palavras para fazer uma redação, tá? E geralmente, Humberto, isso é feito a partir da frase tema. Tipo efeitos, tipo desafios. Então, se a gente sabe que o Enem trabalha muito palavras como essas, eu vou simplesmente estudar o campo semântico dessas palavras para ter recursos de fazer essas conexões, entende? Manipulação ela já usou uma vez. Aí manipulação é uma palavra não tão usual, então seria interessante realmente através da leitura. Eu vou mostrar depois, com calma aqui, como essa perspectiva ajuda a gente na recorrência, né, de termos sem repetição, beleza? Aqui embaixo tem uns exemplos bem interessantes para a gente. Mas boa pergunta sua. Olha, recorrência da mesma estrutura sintática, isso aqui é mais para poesia, a gente não precisa ver isso. Recorrência do mesmo conteúdo semântico, isso aqui é importante para a gente, olha só. A chamada abolição da escravatura, que encerrou o regime escravagista em curso no Brasil, aconteceu há pouco tempo em escala histórica, isto é, há 131 anos. Aí observe a explicação que ele dá aqui. Observe-se como isto é, articula a informação há 131 anos, a formulação precedente, há pouco tempo em escala histórica. O que ele fez? Ele enunciou um termo há pouco tempo em escala histórica e depois usou um termo explicativo, isto é como se esse há 131 anos, que para um indivíduo convencional vendo essa informação, a gente fala, nossa, é muito tempo. Só que na escala histórica, não. Entende? Então, a gente tem uma repercussão específica tirando isso de contexto. Se a gente tira isso de contexto aqui, 131 anos é muito tempo. Mas na perspectiva do contexto da escala histórica, não. E o isto é tem esse papel aqui. Outros termos igual ao isto é, ou seja, termos corretivos, ou melhor, certo? Melhor dizendo. Isto posto também é um termo utilizado para fazer isso. Mas aí, calma com essa técnica que a gente vai aprender a usá-la no texto em si, tá? Recorrência do mesmo recurso fonológico não interessa pra gente, isso é poesia pura. Sequenciação frástica, sim, interessa pra gente, por causa da manutenção temática. Pessoal, isso aqui é o coração de coesão no tema do Enem. Porque às vezes a gente tem que manter o núcleo temático da redação do Enem e a gente não tem recursos para fazer isso. Veja bem, uso de termos do mesmo campo lexical. Se eu tenho culinária nordestina aqui, veja bem os termos que aparecem. Tem despertado a atenção de chefes internacionais. O arroz com capote piauiense, culinária, e nordestina para piauiense, já pode ser encontrado em mesas francesas. O acarajé baiano, culinária, e nordestino, baiano. Sucesso no Japão. A peixada maranhense. Vocês estão vendo que eu só estou enunciando as nomenclaturas que fazem parte dessa perspectiva de culinária? Equivaleria àquela lógica do hipônimo lá, hiperônimo que a gente viu lá em cima, dos talheres. Só que aqui não pode ser considerado porque eu estou fazendo uma manutenção temática e estou dando sequência às informações. Eu estou me mantendo no tema culinária nordestina. Aquela ideia do parágrafo da aula passada que eu ensinei vocês a fazerem, né? Manutenção temática. A gente viu um parágrafo e a ideia era de conforto e tudo que vinha na sequência mantinha aquela perspectiva. É a mesma lógica, tá? Então eu antecipei na aula passada para vocês, só que como unidade de significação. Bom, encadeamento por justa posição, o que seria isso? Orações subordinadas, geralmente adverbiais e adjetivas. Olha só. A democracia tem sido constantemente ameaçada. Isso aqui, ó, sem contar o aumento da desigualdade social não só no Brasil, mas também em outros países da América do Sul. Tá? A principal informação aqui, pessoal, é essa. Ó. A democracia tem sido constantemente ameaçada. Perceba que o que está depois da informação não faz parte do conteúdo principal. É só uma extensão, realce de informação.
Ele passa a vírgula e indica isso, ó. Sem contar o aumento da desigualdade social, não só no Brasil. E aí teve que aparecer o mais também, porque eu usei não só. Não só no Brasil, mas também em outros países da América do Sul. É o que eu falei sobre paralelismo sintático. Se eu usei não só, eu me obrigo a usar o mais também depois, por isso que a frase ficou mais extensa. Aí vem ó, uma outra perspectiva adverbial aqui com gerúndio, fazendo um balanço de todos os agravantes que foram discutidos sobre essa importante questão. A solução mais plausível é, ou seja, na verdade, as duas principais informações desse parágrafo são essa daqui, ó, está isolado com a vírgula, e essa daqui, ó. O resto é só para apoiar a informação. Tá? Isso são informações para direcionar o que você está falando na redação, no contexto. Tá bom? São articuladores somente. A gente também vai ver isso aqui nos exemplos. Encadeamento por conexão, isso é o mais comum, pessoal. E escutem bem o que eu vou falar aqui agora para vocês, tá? Isso aqui é o que se ensina para qualquer aluno que vai fazer o Enem. Encadear as frases por conexão material, ou seja, você tem sempre um conectivo ali entre os períodos. Tá bom? Lembre-se que isso é uma técnica, uma das técnicas, não é a principal técnica. Esse aqui ele chama de operador argumentativo, olha só. A veiculação de fake news influenciou o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos e no Brasil. Em decorrência disso, você está percebendo que em decorrência disso traduz a ideia de consequência? Porque esse conectivo traduz a ideia de consequência, ele é conhecido como um operador. Se não traduzisse ideia nenhuma, ele não seria o operador. Por exemplo, nesse sentido, se eu colocar nesse sentido no lugar da em decorrência disso, nesse sentido não traduz ideia nenhuma, é só um transpositor. Então não pode ser considerado um operador. Certo? Operadores argumentativos por si só traduzem uma ideia. Lembrem-se disso. Se eu usar nesse contexto, Diego, não é operador, só é transpositor, porque não traduz ideia nenhuma. Beleza? Aí ele traz os operadores argumentativos aqui, ó, que somam, né? Que indicam um argumento mais forte, que deixam subentendida a essência de uma escala com outros argumentos, por exemplo, que somam. Também, ainda, nem, não só, mas também, tanto, como, paralelismo, tá vendo? Além disso. Operadores que indicam um argumento mais forte em escala, né? A favor da mesma conclusão. Inclusive, fecha. Até mesmo isso. Nem mesmo ou nem. Operadores que deixam subentendida a essência de uma escala com argumentos mais fortes, ó. Ao menos, pelo menos, no mínimo. Eu estou pegando o menor e estou dando a entender que tem coisas maiores por trás, mas eu estou me focando na menor. Eu vou passar esse material para vocês lá no grupo, depois vocês dão uma olhada nesse roteiro específico aqui. Mas lembra disso que eu estou falando, tá? O operador argumentativo, por si só, traduz sentido. Se não traduzir um sentido por ele mesmo, ele não é um operador, é só um transpositor. Beleza. Agora vamos lá. Vocês entenderam aqui que a conexão, a técnica utilizada para conexão, é que caracteriza o grau máximo de conexão, tá? Preste bem atenção. Olha a escala que eles mostram aqui, ó. Não articula, grau 0. Articula as partes do texto de forma precária, grau 1. Articula as partes do texto de forma insuficiente, grau 2. Articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. Preste atenção nisso. Apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. Não de conectivos, de recursos. Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. É isso que a gente tem que entender. E olha como o termo-chave são recursos. Ó. Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos. Tá? Então, nada de dizer assim, eu vou usar esse conectivo aqui porque esse conectivo é legal, esse é diferente, esse é novo. Mas se for a mesma técnica, você não está variando. Perfeito? Bom, só um erro de conectivo aqui, o portanto separado. Isso não interessa para a gente. Aqui, ó. A tecnologia hoje em dia está bastante avançada pelo simples fato da internet, ponto. Pois fica mais fácil. Está mostrando como é que há a inadequação, a utilização equivocada do conectivo. Tá? Ele faz um resumo aqui específico do que é superfície do texto, estrutura profunda do texto, superfície do texto, recursos coesivos e superfície do texto, modalidade.
Eu vou explicar para vocês de maneira resumida isso aqui para vocês entenderem. É o seguinte, muita gente só foca na palavra que está sendo utilizada para fazer a coesão. Só que a coesão ela não começa especificamente com a palavra. A coesão começa com aquilo que eu mostrei para vocês lá na aula passada, na unidade de sentido que o parágrafo está defendendo. Lembra que eu falei a questão da casa, aí estou falando do terraço, levando em consideração a ideia de conforto. Posso falar do terraço, levando em consideração a ideia de sofisticação. Posso falar do terraço, levando em consideração qualquer outra ideia específica. Então, essa ideia geral é a estrutura profunda do parágrafo que você vai elaborar. Assim como a redação como um todo também tem uma estrutura profunda. Qual é essa estrutura? É quando você indica qual é a sua tese. Ou seja, aquilo que você vai defender na redação vai nortear a escolha das informações. E aí a coesão naturalmente se instala. Isso é a coesão profunda que a gente fala. E por isso que usar palavras que reforcem a tese e a frase tema é tão importante. Olha só, isso é para o corretor, tá? Olha como é que o corretor trabalha a conexão. Nível 0, lembra lá do outro, né? Olha esse. Palavras e períodos justapostos e desconexos ao longo de todo o texto, o que demonstra a ausência de articulação. Nível 1, 40 pontos. Presença rara de elementos coesivos inter e ou intraparágrafo. Olha como ele entende, como ele ensina a gente a analisar a redação. Interparágrafos, ou seja, entre um parágrafo e outro, e intraparágrafo, entre os períodos de um parágrafo. E ou excessivas repetições e ou excessivas inadequações. Nível 1. Nível 2. Presença pontual de elementos coesivos inter e ou intraparágrafos, e ou muitas repetições e ou muitas inadequações. Textos em forma de monobloco não devem ultrapassar esse nível. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para essa palavra monobloco. O que é isso? Um texto que não tem divisão de parágrafo, não tem divisão de período. Por isso que na competência 1 é tão importante você dividir as frases, para você fazer as conexões. Você pode ter um texto impecável no que diz respeito à estrutura dele, mas se ele tiver em monobloco, ou seja, não tiver parágrafos e nem períodos, ele vai ficar nesse nível aqui. Por mais que as ideias estejam corretíssimas. Você não passa de 80 pontos na competência 4. Presença regular de elementos coesivos inter e ou intraparágrafos, e ou algumas repetições e ou algumas inadequações. Ele admite, mas está regular, está dividido, bem segmentado. Agora olha aqui, ó. Presença constante de elementos coesivos inter e intraparágrafos e poucas repetições ou poucas inadequações. Ó, havendo elemento coesivo de tipo operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos um momento do texto. Tá vendo? A importância de colocar um operador entre um parágrafo e outro. Se só tiver em um momento do texto, entre parágrafos, eu estou no nível 4. Para estar no nível 5, é a mesma característica do de cima, só que aqui eu mudo. Ó. Havendo elemento coesivo de tipo operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos 2 momentos do texto. E pelo menos um elemento coesivo de qualquer tipo dentro de todos os parágrafos. De qualquer tipo, vejam bem, de qualquer tipo. Tá? Bom, agora vamos entender como é que a presença dos elementos conectivos atua na redação, tá? Preste bem atenção. Eu vou passar essa perspectiva aqui, porque coesão intra e interparágrafo vocês vão ver na prática. Pronto, isso aqui, pessoal. Esse é um rascunho do que o Enem quis passar para a gente quando a gente estava treinando para a correção do Enem, tá? Isso é um parágrafo, só que ele não quis escrever frase nenhuma. Ele está só mostrando para vocês como é que se visualizam as técnicas. Veja bem. Texto, 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 esse. Que coesão é essa? Isso é uma coesão por meio de pronome. Coesão gramatical. Tá vendo aqui, entretanto, ó, por conectivo, tá? Por operador, dentro do parágrafo. Internet, por vocabulário. Ó, tá vendo? Coesão lexical aqui. Internet para remeter ao tema da redação, que era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, ou seja, ele reforça o tema por meio de algumas palavras. Aí, quando vai fazer a transposição de um parágrafo para o outro, ele tem aqui, nesse caso, apenas um transpositor. Isso não é operador. Diego, por que isso não é operador? Isso que está em rosa. Não é operador porque isso não traduz sentido sozinho, pessoal. Só faz a transposição entre o parágrafo 1 e o parágrafo 2. O embora aqui ó, é um operador, só que ele está dentro do parágrafo, ou seja,
interparágrafo. Isso aqui é intraparágrafo, esse rosa, ó. Esse azul é interparágrafo. Intraparágrafo, desculpa, dentro do parágrafo. E aqui é um operador, embora sozinho traduz a ideia de concessão, né? O isso, ó, pronominal, ou seja, equivale à mesma técnica aqui do esse, aqui atrás, ó. Então, duas vezes a mesma técnica, essa. Aqui, e entretanto com embora, tá? Entretanto com embora a mesma técnica, operador argumentativo. Esse com isso, mesma técnica, uso de pronome. Diante desse cenário transpositor, internet vocabular. Técnicas diferentes. Aí eu vou parágrafo de baixo. Por outro lado, já é um operador. Já dá a ideia de contraste. Por outro lado. Então, eu já tenho o meu primeiro operador argumentativo interparágrafo. E tem outro aqui embaixo, portanto, também interparágrafo. Posso usar por outro lado, posso usar entretanto, posso usar além disso se eu quiser somar, posso usar por conseguinte se eu quiser fazer consequência. Outro sim de soma. Então, ele já satisfez aquele critério lá para estar no nível 5. Aí, ó, assim, nesse caso aqui específico, também por conexão, né? Igual a entretanto. O ela, pronominal, equivale ao isso aqui e ao esse lá em cima. Rede social, vocabulário, equivale ao internet aqui em cima. Técnicas diversificadas, ó. Além disso, operador argumentativo de soma. Ela, pronominal, tendo em vista que é a mesma coisa diante desse cenário, tá? Mesma técnica específica. Ou seja, o texto está, como a gente diz, né? Na perspectiva coesiva, ele está marcado. Texto marcado é quando as transições de período para período e de parágrafo para parágrafo estão acentuadas devido ao uso dos recursos coesivos. E percebam, não é o mesmo recurso, são técnicas diferentes. Operadores argumentativos, pronomes, vocabulário. Vocês sabiam que tem corretor que não considera isso aqui coesão, a internet, rede social, por manutenção temática, porque não sabe que isso aqui é coesão? Aí só vou analisar o que no texto do aluno? Isso aqui, ó, esse, entretanto, embora, além disso, portanto. Preste atenção, você já deve ter tido uma correção feita e quando a pessoa foi dar a nota da competência 4, ela falou assim, todos os períodos têm a marcação. Ou seja, o que é que ele está dizendo indiretamente? Que ele não sabe que a nota da coesão, na verdade, não é por materialismo de conectivos, é por técnica de coesão. Tem técnicas diferentes aqui, certo? Agora, é importante você marcar sempre a divisão entre períodos, porque os corretores se acostumaram com isso. Se acostumaram a corrigir o elemento, o materialismo ali do conector. E aí, simplesmente, eles deixam muita coisa a desejar. Às vezes, eles tiram ponto por conta disso. E como eu sei que corretores do Enem também fazem isso, para que vocês garantam a pontuação, lembre-se sempre dos dois operadores, principalmente aqui ó, no terceiro parágrafo e no quarto parágrafo. Pode ser qualquer uma aqui, tá? De soma, de contrariedade. No caso aqui é de contraste, ó, por outro lado. Por conseguinte, tanto faz. Mas tem que ter operador aqui, que é operador, palavra que por si só traduz sentido. Perfeito? E as outras técnicas vão se misturando no decorrer do texto. Manter essa lógica aqui da manutenção textual, temática ou da tese é importante. Por isso que eu falei para vocês na aula passada sobre a unidade de sentido naquele parágrafo que a gente fez do terraço. Por que é bom você tentar fazer isso? E conseguir, né? É claro. Porque você está desenvolvendo uma técnica e, ao mesmo tempo, você está dando progressão às ideias. Isso chama a atenção dos corretores e faz com que eles verifiquem que você está mantendo o eixo temático junto da tese. Isso é um critério para que a nota da competência 4 esteja alinhada à nota da competência 1. Porque a competência 1 gramática tem muito a ver com a fluência na divisão dos períodos. Lembra que a gente viu isso na 1? Fluência na divisão de cada período. Período terminou ponto, faz a conexão. Período terminou ponto, faz a conexão. Tá certo? Aqui não tem conexão. Um corretor qualquer poderia dizer, não tem conexão aqui. Mas aí tem aqui a rede social, que é um elemento de conexão. Para a gente manter a linha de raciocínio, vamos ver lá os níveis, só para que vocês vejam. Repetição, tá, pessoal? Olha o que ele considera repetição aqui, porque muita gente fala muita coisa sobre repetição e as coisas geralmente não são bem claras. A recorrência dos mesmos elementos coesivos em uma determinada redação deve ser avaliada, assim como os demais critérios, com muito cuidado. Acima de tudo, porque é impossível contabilizar a repetição de forma absoluta.
impondo um padrão quantitativo aplicável a todo e qualquer texto. Não se trata de contar as palavras repetidas, é preciso sempre considerar a repetição em relação àquilo que o participante apresentou, concretamente em sua produção escrita, verificando em que medida essa repetição prejudica ou não a articulação dos argumentos dentro de um dado conjunto textual. Em linhas gerais, o que é que ele quer dizer? Se você mostrou diversas técnicas de coesão no seu texto e mostrou que tem repertório para fazer a coesão, uma repetição ou outra não deveria pesar, porque é natural, também é uma técnica de coesão você repetir uma vez ou outra, tá? Só que às vezes o pessoal fala, não, repetiu no mesmo período uma vez. Tá, não teria como você tirar ponto da pessoa por causa disso. Olha, a palavra tal está se repetindo no texto. Sim, mas ele está usando outros recursos coesivos? Ele repetiu aqui, mas usou outras maneiras para fazer essa referência? Sim, então ele não deve ser punido dessa forma, tá? Olha aqui o que significa a repetição de verdade. Os gigantes da internet são basicamente um grande filtro onde se passa todas as informações. Internet lá vai repetir internet, que vão para a própria internet. Isso aqui é repetição. Pode ser um, Diego? Pode ser um, mas ó, de novo, lá na frente. Porém, esses gigantes podem ser ordenados seria pelas empresas, grandes pessoas, alguma coisa assim, até os cientistas para mostrar informações falsas, informações, que deixam, né? A população não tão informada quanto os gigantes da internet. Aí você vê que realmente ele não está tendo recurso para substituir a palavra internet. Aqui é uma repetição que deve ser punida, porque ele não está mostrando o recurso. Ele poderia fazer uma elipse, uma omissão de termo, uma pronominalização. Por exemplo, os gigantes da internet são basicamente um grande filtro onde se passa todas as informações que vão para a própria rede, que vão para esta. Tá? Eu estou repetindo essa perspectiva de internet aqui. Aí, de novo, ele repete. Você está vendo que aqui, realmente, o candidato não tem técnica de coesão para substituir. Tanto é que ele repetiu porém, 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 porém. Isso sim é considerado a repetição que deve ser punida por quem está corrigindo. Tá? Agora, tem repetições que não. Olha essa perspectiva desse texto aqui. Ó. Ô, Humberto, pode mandar ver. O senhor falou ali da substituição por esta, né, professor? Ali a gente tem que ter cuidado, né, para fazer o referencial certo, né? Para também não cair numa possibilidade, né, para saber a quem está se referindo esse esta, né? Que Exatamente. Aqui nesse caso daria certo pelo seguinte, as palavras que estão no feminino aqui, ó, tá vendo? Ó, informações, tá vendo? Ela tá no plural. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente inevitavelmente vai jogar para internet. Isso. Mas foi bacana você ter falado isso, importante. Porque você tem que ver sempre se há referenciais que podem causar ambiguidade. Bom você ter falado isso, tá? Nesse caso, como não teria, sem problema nenhum. Tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês por nivelamento agora, tá certo? Vamos lá para os nivelamentos. Olha o que ele considera monobloco aqui que eu falei para vocês. É um texto todo, sem parágrafo, sem período, sem nada, sem ponto. Isso aqui é nível 2, não passa nunca, tá? Bom, agora a gente vai nivelar por notas. Vamos direto para nota 0. Você vê que a repetição da mesma técnica pelo mais, então não tem dúvida, a gente já viu isso ali em cima. Tá? O cara não tem referencial. Nível 2 aqui especificamente, ó, você percebe a repetição e falta de técnica para substituir. É evidente, isso é muito visível, pessoal, quando o aluno não tem técnica para substituir. Tá? Se o corretor percebe, ele vai tirar, não tem como. Não tem como a gente perder, quem está corrigindo, perder esse nível de análise. Ó, aqui, ó, por que nível 3? Pois, além, também, pois de novo, ó, assim como também, até mesmo, por isso. Aqui você vê que ele já tem uma definição, né, do que ele está usando como conectivo. Ele não está só apelando para uma técnica de coesão, ele está usando outras especificamente. Pronominalização, olha o ela aqui, ó, só que está repetindo a técnica. Então, fica num nível que não são os níveis aceitáveis para a gente. Agora, no nível 4, você já vê que o candidato já tem uma certa noção. Em tempos odiernos, a sociedade se encontra cada vez mais emaranhada na rede de informações que a internet se tornou.
A facilidade e a rapidez com que estas são transmitidas são notórias. Contudo, essa tecnologia, olha fazendo a referência, tá vendo? Traz consigo, também fazendo referência pronominal a ela, a tecnologia. Ele poderia ter feito essa tecnologia traz com a tecnologia uma outra faceta. Seria errado, aí ele usa o consigo. Sendo, tá vendo como há técnicas diferentes? Ó, substantivação, pronominalização. Aqui, ó, o operador argumentativo. Siga ele, ó, seja ele, tá vendo? Ó, pronome, como no regime aqui é estrutural ou comercial, como mais, ó, adversativo, explicativo, ou seja, explicativo também, só que diferente, não seja o pois. Ele já diversifica mais o grau de complexidade da redação. Por que não passa para o nível 5? Aí ele mostrou uma deficiência. Ó. Assim, 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 assim. Ou seja, isso é o que a gente chama de muleta textual. Para fazer a conexão e caminhar na progressão textual dele, ele está mostrando que ele depende muito dessa técnica do assim para seguir. O corretor que visualizar isso, mesmo que ele tenha uma boa técnica antes, uma diversificação, ele depende de uma única técnica para fazer a sequência das frases. Então, inevitavelmente, ele não pode estar no nível 5. E outra, ele tem um operador aqui, ó, entre parágrafos, portanto, conclusão, entre dois parágrafos. O outro não tem, por isso que ele está no nível 4, por dois motivos específicos. Nível 5, aí você já vê que o aluno tem uma facilidade absurda para usar conectivos. Ó. Olha só. A partir dos anos 2000, isso aqui também já é conexão, hein? Lógica temporal. O homem, primeira substantivação que ele faz, né? Cada vez mais, na internet, um ambiente, ou seja, a internet, um ambiente. Antes, nunca explorado. A facilidade oferecida pelos smartphones. Ó, aqui, ó, não tem conexão aqui, ó, tá vendo? Mas ele não foi punido porque ele está usando técnicas diversas aqui. A facilidade oferecida pelos smartphones e a falsa sensação de não ser observado foram atrativos aos olhos dos consumidores. Tá? No entanto, aqui, ó, conexão por operador, a manipulação do comportamento do usuário, manutenção temática, tá aqui, ó, por meio do também conexão, embora operador argumentativo, usuário, aqui, ó, por manutenção temática, porque o tema é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, tá? Repetir o usuário aqui. Repetir o usuário aqui uma vez, tá vendo? Ó, permitido, ó. Não pode mais abusar agora. Se ele simplesmente ficar dependente dessa técnica, aí sim, você vê que aparece de novo aqui, ó, usuários, ó. E ele ficou no nível 5, tá? Mas olha como ele faz, ó. Ele já substituiu o usuário. Tal tipo de dominação, manipulação, né? O homem, repetiu o homem uma vez. Animal político, a partir do embora, também, usuário, aí, ó. Influenciadores, ó. O homem, uma, duas, três. Vocês estão vendo que muita gente fala, nossa, repetiu 3, 4 vezes a palavra. Se for no mesmo parágrafo especificamente, vai chamar a atenção do corretor, dentro do mesmo parágrafo. Mas na sequência do texto, isso pode acontecer se você é uma pessoa que está usando muitas técnicas de coesão. O corretor vai dizer o seguinte, ah não, ele tem técnica, ele, ó, por conexão, por pronome, por manutenção temática, por palavra genérica, entendeu? Por nominalização. Aqui, ó, influenciadores homem, sua, para, plataformas digitais, já faz menção ao núcleo semântico de internet. Consequentemente, ó, operador, tá vendo? Operador argumentativo foi aceito entre um parágrafo e outro. E em suma também é um operador que foi aceito aqui, ó. Tá vendo? Então, o consequentemente e o em suma são dois operadores argumentativos para ficar entre os parágrafos. Foram aceitos, ou seja, equivaleria aqui a um portanto embaixo e a um por conseguinte aqui em cima. De tal forma, a conexão, esse fenômeno pronome mais substantivo, ó, repetiu homem, homem, e ainda assim ele não foi penalizado, porque ele está mostrando uma diversidade de técnicas de coesão. E é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. É a diversidade de técnicas de coesão que mostram ao corretor que você domina a técnica de conectar informações. Ó, espaço virtual, para não repetir internet. Usuário aqui de novo, assim, ó, uma vez para fazer sequência. Viu que ele não abusa do assim como o outro? Ou seja, o que é que a gente conclui com isso? Que não é a variedade de conexão por conectivo, por essas palavrinhas aqui, ó.
tá? Que dá a nota. Não é isso. É a diversidade de técnicas de conexão empregadas. Se ele está usando uma nominalização, se ele está usando uma palavra genérica, se ele está usando um pronome, se ele está usando palavras adverbiais, se ele está usando estrutura frasal, que remete a outra, elipse, que é apagamento de termo, se ele está usando sinônimo, entendem? Tudo isso conta no final. E é isso que define a nota da competência 4. E outra, para estar no nível 5, eu tenho que ter esses dois operadores aqui, ó, no parágrafo 4 e no parágrafo 3. Se eu não tiver os dois, se eu só tiver um, eu fico no nível 4. Se eu não tiver nenhum, eu caio para o nível 3. Certo? Basicamente, a coesão se resume a essa estruturação. E é isso que vocês devem entender. São técnicas. Esse material vai ser colocado no grupo para vocês fazerem uma revisão dos tipos de técnica. Eu tenho lá uma lista de operadores dentro desse material. Por que isso é importante, pessoal? Porque vocês vão aperfeiçoando as técnicas à medida que você estiver corrigindo sua própria redação. Quando eu estiver corrigindo a redação de vocês, eu vou dizer, ó, aqui, ó, tá vendo que você está diversificando, está usando substantivo, está usando pronome. Agora eu vou chamar a atenção de vocês para essas conexões. Ah, você está dependente demais dessa técnica aqui, ó. Ela está se repetindo em mais de um momento da redação. Por que isso é importante? Que a gente precisa ter essa perspectiva para saber como pontuar o máximo possível na competência 4. Ela está atrelada à competência 1, tá, pessoal? Por isso que as duas competências que caem muito quando o aluno tem problema, né, na estruturação das frases é a 1 e a 4. A gramática e a coesão, elas estão intimamente ligadas. E o plano de texto, a divisão das ideias, serve muito a esse propósito. Beleza? Eu fui claro nessa aula de coesão, pessoal, porque é que eu tive que separar esse material e falar isso. É um material delicado. São técnicas que dão nota, tá? Não é especificamente o tipo de conectivo que eu utilizo, é o tipo de técnica que eu utilizo. É claro que é bom você gravar outras técnicas de coesão, tá? Outros conectivos, melhor dizendo. Mas as técnicas têm que ser diversificadas. Mesmo que seja uma, duas ou três vezes assim fazendo, já está valendo. Beleza? Elaine já falou que entendeu. Camila, Humberto, Francisco e Jonatas. Deu tudo certo? Entenderam essa exposição? Tranquilo, Humberto. Tranquilo, Jonatas. Francisco a Camila lá também, Francisco também. Tá certo. Então, a partir de hoje, nas correções que nós formos fazer, quando eu estiver olhando o plano de texto de vocês, eu vou dizer o seguinte, olha, você está dependendo demais da pronominalização, ou você está dependendo demais da palavra genérica, ou está dependendo demais... Ah, outra coisa, tem alunos que não fazem a manutenção temática, que é uma técnica, tá, pessoal? Você manter a perspectiva temática a partir da escolha do vocabulário, isso é uma técnica necessária na redação do Enem. Perfeito? Essa aula vai ficar gravada, vou expor lá para vocês também. Esse material vai para o grupo. Eu vou passar ao próximo tema. A gente vai fazer as correções amanhã. E na correção de amanhã eu já vou aproveitar para anexar essa aula de hoje, quando eu estiver verificando para vocês se há unidade de composição. Perfeito? Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição de vocês. Esse material vai imediatamente lá para o grupo. A aula demora um pouquinho mais porque eu estou postando no YouTube para levar para o grupo, tá bom? E quando eu estiver fazendo o tema da semana também, quando eu estiver fazendo a correção, que eu estiver analisando a técnica que você utilizar, a gente vai ter também algumas alternativas para vocês melhorarem elas, tá bom? Que isso faz diferença. Muita gente não sabe, mas os corretores do Enem, a maioria deles, confunde coesão com elemento de conexão. Não é elemento de conexão não, tá? É técnica de coesão, beleza? A partir de hoje vocês já sabem, agora eu vou explorar isso ao máximo. Obrigado pela paciência de hoje à tarde. A nossa correção fica para amanhã, mas aí eu já vou aproveitar isso já para apontar para vocês alguns indícios de que a gente precisa melhorar num ponto ou no outro, tá bom? Qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigado pela participação na aula de hoje. Eu que agradeço, João.